O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, reuniu-se uma grande multidão, e todas as cidades iam ter com Jesus. Então ele contou esta parábola: o semeador saiu para semear sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre pedras, brotou e secou, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram juntos e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu fruto 100 por 1. Dizendo isso, Jesus exclamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos lhe perguntaram o significado dessa parábola. Jesus respondeu: a vós vos foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aos outros só por meio de parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditem e não se salvem. Os que estão sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria, mas eles não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres da vida, e não chegam a amadurecer. E o que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com um coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é aquele tão conhecido a nós. Quem é que não se recorda dessa parábola do semeador? E ela fala tanto, meus santos, ela deve falar alto a nossa vida espiritual. Isto é, esta parábola do semeador, ela deve lançar luzes sobre a nossa vida espiritual, para que nós vejamos como estamos vivendo o nosso relacionamento com Deus. Diz aqui, por que isso? Porque constantemente nós estamos recebendo esta semente, constantemente nós estamos recebendo a palavra de Deus. E a pergunta é: esta palavra que nós estamos recebendo, ela está dando fruto? Porque imagine, meus santos, há quanto tempo nós recebemos esta palavra cheia de poder, porque ela é palavra de Deus, ela não é uma palavra humana. Então ela não é apenas uma palavra informativa, ela é uma palavra formativa, isto é, ela traz consigo não apenas a informação, mas a graça necessária para que aquilo seja realizado. Então, nós devemos nos perguntar: por que então já não somos santos de verdade, uma vez que conhecemos esta palavra? Então Jesus, ele dá aqui a explicação. Ele diz que o semeador saiu a semear, parte da semente caiu à beira do caminho, parte da semente caiu entre as pedras, parte da semente caiu entre os espinhos e parte da semente caiu em terra boa. E Jesus, ele próprio vai dar a interpretação. Ele vai dizer aqui, estamos no Evangelho de São Lucas, capítulo 8, no versículo 11. Jesus diz assim:
A parábola quer dizer o seguinte, então o próprio Jesus vai interpretar. A semente é a palavra de Deus. Então aquela semente que cai em vários terrenos, ela é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas que depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles. Aquela palavra que cai à beira do caminho e que é pisada e que as aves pegam e levam e comem, são aqueles que, diz aqui nosso Senhor, que ouviram, mas que não aprovaram. Aquela palavra, ela sequer fincou raízes, isto é, a palavra foi lançada, mas imediatamente o diabo a levou. Isto é, por exemplo, são aquelas pessoas que elas dizem: padre, eu rezo, e eu rezo várias vezes ao dia, e elas não estão mentindo, mas estão longe da santidade, estão longe de se conformarem a Cristo. Mas como, padre? Como é que elas podem rezar? Como é que elas podem ter oração e elas não se conformam a Cristo? É porque elas não têm verdadeira oração. Elas rezam, mas o coração delas não acolhe aquela palavra. Isto é, reza pensando em 1001 coisas. Faz a sua oração pensando nos seus afazeres cotidianos, nas outras responsabilidades, rezando rápido, porque quer logo terminar e se livrar de Deus. Já fiz a minha obrigação, já fiz o meu compromisso, estou com a minha consciência tranquila. Então, é claro que uma oração dessa, ela não vai produzir fruto. Por quê? Porque o seu coração não está na oração, o seu coração está em outras realidades. Você vem à missa todos os dias, você ouve a palavra, mas você ouve com ouvidos moucos, isto é, você está aqui de corpo presente, mas sempre agitado. Por quê? Porque aquietar-se requer um esforço também. Tirando os casos clínicos e patológicos doentios, os casos doentios, você não se interioriza porque você não se esforça, porque silenciar interiormente requer também um esforço, o focar-se em Deus, o colocar o deixar de lado todas as outras coisas e preocupações que clamam a sua atenção, requer um esforço. Mas se isso não for feito, você vem à igreja, o padre é capaz, quer dizer, pode acontecer de terminar a liturgia da palavra e alguém perguntar a você: diga-me com algumas palavras a respeito do que falou a primeira leitura, e você não vai saber, porque a primeira leitura foi proclamada, muito bem proclamada, muito bem lida, e você não se lembra, no máximo, e olhe lá, você vai lembrar que foi a carta de São Paulo a Timóteo, se não, nem isso, porque você estava noutra vibe, você estava noutro mundo, você não estava ali atento. É palavra de Deus, é Deus que vai me falar, e eu preciso estar atento para não perder nenhuma palavra, porque pode ser exatamente naquela palavrinha que não foi, digamos, aproveitada pelo padre na homilia, mas pode ser exatamente aquela palavra por meio da qual Deus quer tocar o meu coração. Porque o padre, por exemplo, hoje eu estou pregando sobre o Evangelho, e se Deus queria falar ao seu coração pela primeira leitura, e se Deus queria falar ao seu coração por meio do Salmo, ou se Deus quer falar ao seu coração no ato penitencial, dando-lhe a graça, imagine que graça maravilhosa,
da contrição perfeita, quando você diz: Senhor, tem de piedade de nós. Não, você diz no automático. Você repete porque todo mundo repete, você está acostumado a repetir. Você vai repetir porque todo mundo vai repetir: Cordeiro de Deus que traz o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Mas nem se colocando naquela palavra. É claro então que aquela palavra tão poderosa, como não encontra abertura no seu coração, é imediatamente roubada pelo maligno, para que nem sequer ela venha a produzir fruto algum na sua alma. Então, meus santos, a primeira atitude aqui é esta atitude de atalaia, de alerta, de atenção, porque Deus vai falar. Ouve, Israel, escuta, Israel. Então vou estar atento para aquilo que Deus vai me falar. Mas se você está sempre num turbilhão de emoções, num turbilhão de preocupações, num turbilhão de coisas boas até, que você precisa fazer, mas que você sempre está ali, naquela agitação, é claro que os seus textos são rezados sem fruto, as suas orações são rezadas sem fruto. A quaresma de São Miguel, você reza toda uma quaresma e você não se atém a uma mínima palavra, nada. Passou a quaresma, você se senta e Deus não lhe falou nada. Quer dizer, não é que Deus não falou, Deus falou, mas você está rezando no automático, e vai-se embora, para terminar a oração e dizer: ufa, menos um dia. Entende? Então é exatamente isso, é aquela palavra, é aquela semente, diz Jesus, que ela cai à beira do caminho, mas as pessoas não ouvem com atenção, vem o maligno e a rouba. É o primeiro tipo de terreno. E meus santinhos, saibam, infelizmente, o nosso coração, ele pode mudar de terreno constantemente. Às vezes pode ser um terreno assim, às vezes pode ser um terreno um pouco diferente. Então, não queira dizer: ah, eu sou esse terreno. Eu espero que haja também no seu coração um terreno bom, mas não tenha dúvidas de que os outros 3 terrenos, o terreno à beira do caminho, o pedregoso e o cheio de espinhos, também existe na sua alma, no seu coração. Então a questão aqui é o quê? É fazer o terreno bom crescer e retirar, destruir, acabar com esses terrenos, o de terra pisada, da beira do caminho, que não finca raízes, o pedregoso e o cheio de espinhos. Muito bem, vem o segundo tipo de terreno, e Jesus, ele diz: o segundo tipo de terreno é aquele que a semente cai por entre as pedras, sobre a rocha, e diz Jesus: os que estão sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, até ouvem, até têm alguma atenção, até quando rezam, eles conseguem ter um encontro com Deus, existe uma acolhida daquela palavra. Não é uma pessoa totalmente desatenta, ela acolhe a palavra, e acolhe com alegria. Diz aqui, que não acolhe de qualquer jeito não, acolhe com alegria, mas não tem raiz, não tem profundidade, acreditam por um momento, mas na hora da tentação voltam atrás. Então, quando vem a dificuldade, que é o momento de aquela semente fincar raízes mais profundas, você desanima, você volta atrás. É aquele que quer seguir Jesus, mas de uma maneira indolor. É aquele que quer seguir Jesus,
mas quando vem a primeira tribulação, já entra em crise. Meus santos, imagine se os primeiros cristãos fossem assim, tão molengas como nós somos. Porque você perdeu o emprego, meu Deus, o Senhor não me ama, o Senhor não cuida de mim, o Senhor não olha para a minha vida. Você ficou doente, meu Deus, o Senhor não ouve as minhas preces, eu pedi tanto. Nossa, gente, imagine se os primeiros cristãos fossem assim, quando tinham os parentes, os filhos queimados vivos, quando perdiam os empregos, quando viviam como criminosos. Imagine se eles ficassem nessas crisezinhas cretinas nossas, que com tudo e por tudo a gente perde a fé e já começa a lançar impropérios na face de Deus. Parece que o Senhor não me ama, não sei o que foi que eu fiz para merecer isso, Deus não ouvia as minhas preces. Quer dizer, nós não queremos suportar em nada a cruz, nós não queremos carregar nada da cruz, de modo que na primeira tribulação e na primeira dificuldade, nós já esfriamos, nós já azedamos e nós já abandonamos nosso Senhor, porque nós queremos seguir, sim, desde que Ele tire todas as pedras do meu caminho, nós queremos servi-lo, desde que Ele tire todos os meus sofrimentos. Assim é muito bom, gente. Se servir Jesus, Ele vai me dar uma conta bancária boa, saúde perfeita e uma compensação afetiva, isto é, a pessoa que vai casar, a mulher que vai casar vai ter um marido excelente, ela vai ter todos os filhos que ela desejar ter, a sua gravidez será sempre maravilhosa, não terá dificuldades. Assim é muito bom, entendeu? É melhor do que caderneta de poupança, seria o melhor investimento, ir à igreja aos domingos e não pecar. Ele me daria dinheiro, saúde, ao homem, a mulher bonita, uma mulher boa, uma mulher compreensiva, a mulher daria um marido bonito, um marido bom, um marido carinhoso. Isso não é fé, meus santos, isso é egoísmo. Então nós precisamos pedir a Deus: Senhor, faz-me como os santos, que eles te sigam, que eu te siga mesmo em meio às dificuldades, que mesmo, Senhor, quando as tribulações me visitarem, que essas tribulações sejam ocasião para eu crescer ainda mais no teu amor, porque, Senhor, tu mereces ser amado, mesmo que eu tenha lágrimas no rosto. Tu mereces ser amado, mesmo que no meu coração gritem as dificuldades, que o meu coração grite pelas tribulações da vida. Tu mereces ser amado, Senhor. Terceiro terreno, é o terreno que, enquanto o terreno pedregoso, ele é de momento, ele acolhe e logo depois ele desanima, o terceiro terreno não. O terceiro terreno, versículo 14, a semente, ela finca raízes, ela até começa a germinar e a crescer. Diz aqui: aquele que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo, percebe que já não é mais de momento, esse passou um tempo, eu não sei quanto tempo, 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos, não sei. Com o passar do tempo, diz que aquela semente começa a ser sufocada pelas preocupações, pelo desejo das riquezas e pelos prazeres da vida, e não chega a amadurecer. A pessoa tinha até uma vocação, né, santa, seria uma grande mulher, um grande exemplo de santidade, mas ficou tão preocupada com as seduções do mundo, sentindo-se atraída pelas seduções
tentou conciliar aqui e ali. Percebe que neste caso existe uma certa profundidade, mas não a profundidade suficiente para amadurecer. Quando eu era seminarista, o meu diretor espiritual, Dom Henrique, ele gostava de dizer assim: Overlan, você já imaginou se você tiver uma vocação para ser uma palmeira imperial, e você no máximo chegar a ser um coqueiro anão sem fruto? Isto é, você tem uma vocação bonita, mas se você não for generoso, se você não colaborar com a graça, você vai ser um coqueiro anão sem fruto. Isso se aplica a todos nós, meus santos. Isto é, Deus não quer ninguém medíocre. Deus não quer que nós tenhamos um coração xoxinho. Isto é, tá bom, não é um coração seco, ele não está seco, mas ele não desenvolveu todas as suas potencialidades. É verdade que ele não abandonou Deus, mas é verdade que é um cristão católico medíocre, uma católica medíocre, uma mulher nada virtuosa. É verdade, ela está ali na primeira morada, ela confessa e volta ao estado de graça, e as mínimas virtudes já lhe dão canseira, quando nós precisamos frutificar. Nós precisamos, meus santos, alcançar aquele grau de amor para o qual nós somos chamados. Mas se nós não tivermos oração, isso nunca vai acontecer. Quem nos dará a profundidade é a vida de oração, mas aquela oração em que eu me coloco inteiro, em que eu me esforço para estar na presença de Deus. Claro, aqui eu estou falando de uma oração em que no início você se esforça e depois Deus vai acolher a sua oração e vai elevá-lo. Mas haverá momentos, e não serão poucos, em que você precisará se esforçar para se manter na presença de Deus, e será exatamente ali que as suas raízes vão fincando, cada vez mais, se tornando cada vez mais profundas na sua alma, no coração de Deus. Então vamos lá, meus santos, vamos aqui fazer esse propósito, para que o nosso coração se torne um coração bom, um coração generoso, uma terra boa, que produz fruto em abundância, que diz que são aqueles que, ouvindo com um coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Não queira começar a vida de oração hoje, e já no final da quaresma de São Miguel, já está dando frutos. Não é assim. Tudo no tempo de Deus. Ah, padre, mas com fulano aconteceu assim. Os planos de Deus para um não são os mesmos para o outro, mas Deus deseja a todos a santidade. Então correspondamos, Precisa ter esse momento cotidiano. Então você vem à missa, muito bem, Deus o abençoe, está ótimo, mas para que esta missa produza muito fruto na sua alma, é necessário que você todos os dias, aqui para iniciar, você tenha 30 minutinhos de oração, todos os dias. Se você é casado, se você é casada, se o seu marido não é de igreja, você vai procurar um horário em que você possa rezar, sem que às vezes crie algum conflito. Se o seu marido é de igreja, você pede a ajuda dele para que ele também colabore. Se a sua esposa é de igreja, você pede que ela colabore, de alguma maneira, para que você tenha aquele momento reservado. E se a situação for muito difícil, você vai escolher as madrugadas ou tarde da noite, em que você vai se encontrar com o nosso Senhor todos os dias, para ter essa vida de oração, e nosso Senhor tomando você pela mão, levando você de terreno em terreno, tirando você daquele terreno batido,
à beira do caminho, passando pelo terreno pedregoso, passando pelo terreno cheio de espinhos e fazendo de você um homem, uma mulher com um coração de um terreno bom, que produz muito fruto, um coração generoso que produz fruto na perseverança. Que a Virgem Maria, meus santos, o melhor terreno que acolheu a palavra de Deus, que ela nos ensine a nós também sermos bons terrenos para que possamos produzir muitos frutos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.